Essa notícia aqui é muito importante para você, então não saia daí, porque nós estamos aqui dentro de uma cobertura para atualizá-los sobre as últimas notícias direto de Brasília. Gente, e agora nós nos deparamos com isso daqui, ó. Hugo Mota, então, que é o presidente da Câmara dos Deputados, tornou-se o mais novo alvo das lideranças do Partido dos Trabalhadores, da Gleice Hoffmann, do turmão do Lula, em uma decisão que ecoou com um estrondo, gente, nos corredores do poder em Brasília. O Planalto tremeu e hoje, nesse domingo, nós temos aqui novas informações. A suspensão da investigação contra o deputado federal Alexandre Ramagem e um nome ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro caiu como uma bomba no colo da corte, colocando em rota de colisão o legislativo e o judiciário. Por quê? Porque quem é o principal pivô dessa história toda é nada mais, nada menos do que o decano Gilmar Mendes, e nós temos aqui, gente, revelações bombásticas. Em uma manobra que muitos classificam como ousada, Hugo Mota então encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notificação informando, sim, que a Câmara dos Deputados, em uma decisão relâmpago, havia suspendido o andamento da investigação contra o Ramagem, acusando-o no chamado inquérito do golpe. A resposta foi imediata. No Palácio do Planalto, para vocês terem uma ideia, nas mais altas cúpulas aí do Poder Judiciário, os partidos dos trabalhadores, então, começaram a questionar o Hugo Mota sobre a anistia, mas no colo deles eles esqueceram que cai agora a bomba do INSS. Isso daí, gente, não é vergonha para ninguém. Isso daí é a realidade que o Brasil vem enfrentando. Por que eu digo isso para vocês? Abre aspas. Ele está provocando os ministros, está provocando o governo, comentou sobre a condição de anonimato um deputado petista próximo ao presidente Lula. Para as lideranças petistas, Hugo Mota não apenas desafiou o Supremo Tribunal Federal, mas também deixou claro seu desdém pelo princípio básico da Constituição Federal, que confere sim ao Supremo Tribunal Federal o papel de guardião da Carta Magna. Pois é, só que os petistas não esperavam também que no decorrer desse imbróglio todo viria agora o Gilmar Mendes jogando um verdadeiro balde de água fria no colo dos petistas. Isso daí ficou bem claro agora aos olhos de todos os brasileiros que querem um Brasil melhor. No entanto, olha só o que aconteceu e eu já vou comentar aqui esse imbróglio todo. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, tornou-se o mais novo alvo das lideranças do Partido dos Trabalhadores após patrocinar uma decisão que ecoou como um estrondo nos corredores do poder em Brasília. A suspensão da investigação contra o deputado federal Alexandre Ramagem, um nome ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caiu como uma bomba no colo do Supremo Tribunal Federal, colocando em rota de colisão o Legislativo e o Poder Judiciário. Em uma manobra que muitos classificaram como ousada, Hugo Mota encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notificação informando que a Câmara dos Deputados, em uma decisão relâmpago, havia suspendido o andamento da investigação contra Ramagem, acusado no chamado inquérito do golpe. A resposta foi imediata. No Palácio do Planalto e nas cúpulas do Partido dos Trabalhadores, o gesto de Mota foi visto como uma afronta direta ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está provocando os ministros, está provocando o governo, comentou sob a condição de anonimato um deputado petista próximo ao presidente. Para as lideranças petistas, Hugo Mota não apenas desafiou o Supremo Tribunal Federal, mas também deixou claro seu desdém pelo princípio básico da Constituição, que confere ao Supremo Tribunal Federal o papel de guardião da Carta Magna. Nos bastidores, a avaliação era de que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal não demoraria a derrubar a decisão da Câmara. De fato, o julgamento foi iniciado
e ao menos 2 ministros já se manifestaram contra a suspensão da investigação. No entanto, o gesto de Mota trouxe à tona uma disputa de poder que já vinha sendo gestada há meses. Mas a tensão não parou por aí. Em um episódio que apenas aprofundou o fosso entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, entrou em um embate direto com o ministro Gilmar Mendes. Tudo começou quando Marinho insinuou que esperava que Gilmar Mendes tivesse motivações plenamente jurídicas na condução do julgamento sobre a pejotização no país. A verdade é uma só. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau, gente. O embate entre Luiz Marinho e Gilmar Mendes não foi apenas mais um capítulo na guerra de declarações entre Supremo Tribunal Federal e governo Lula. Não, quem pensa assim pensou errado. Ele evidenciou uma divisão cada vez mais profunda entre aqueles que defendem uma flexibilização nas relações de trabalho e os que insistem em uma postura mais intervencionista, mesmo que isso custe a saúde financeira do Instituto Nacional do Seguro Social. Ou seja, quem paga essa conta absurda é você, aposentado trabalhador, que lutou a vida inteira carregando o Brasil nas costas, se deparando agora com essa aberração de circo. E as fontes, gente, estão na tela, para que não haja dúvidas dos bastidores. Nos bastidores, inclusive, a tensão entre corte e o governo federal cresce ainda mais, e dia após dia. E figuras como Hugo Mota e Gilmar Mendes se tornaram protagonistas de uma disputa que pode redefinir os rumos do país. Enquanto o Partido dos Trabalhadores tenta manter sua influência nos diversos poderes, o Supremo, sobre a liderança de ministros como Gilmar Mendes, parece determinado a resistir às pressões e também reafirmar seu papel como guardião da Constituição. É o que eu falei para vocês em vídeos anteriores. O Supremo Tribunal Federal tem tudo, gente, para poder voltar a ter a Carta Magna verdadeira e combater aquilo que o brasileiro combate há muitos anos. Só depende deles, só depende da cobrança, só depende da resistência do povo brasileiro, que a verdade, ela cedo ou mais tarde vai prevalecer perante todos. Essa é a grande realidade. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus. Daqui a pouquinho eu volto aqui trazendo para vocês novas notícias direto de Brasília. Se gostou, deixe o like, se inscreva e ative o sininho de notificação, que é muito importante. Assim você não vai perder nenhum vídeo de última hora. Até mais!